Luxemburgo chegou acompanhado né? do Yuri Alberto para a entrevista coletiva. A gente volta ao vivo na Neoquímica Arena. Boa noite, Vanderlei. Boa noite, Yuri. André Galvão, SBT. Vanderlei, foi um jogo em que o Corinthians teve mais posse, né? O Corinthians não sofreu tanto defensivamente. Acho que o Fortaleza teve uma ou outra oportunidade, mas em nenhum momento o Corinthians foi sufocado, tomou pressão, nada disso. Mas, por outro lado, também o Corinthians não conseguiu pressionar tanto assim a equipe do Fortaleza. Um jogo com cara de decisão mesmo, né? Eu queria saber se era exatamente isso que você imaginava quando você projetou hoje a sua equipe e por que a decisão de fazer apenas 2 alterações durante o jogo? Boa noite a todos. Nós tomamos um gol de bola parada. Isso muda um pouco o conceito do jogo, muda um pouco a história do jogo. No jogo nós tínhamos posse de bola, tínhamos domínio, né? Mas um pouco de falta de contundência. Tá? Eu já falei algumas vezes para vocês, as pessoas exigem que nós tenhamos uma marcação, mais pressão. Nós temos uma equipe que ela tem que ter mais posse de bola do que uma marcação-pressão. A nossa marcação vai ser com posse de bola. Né? E a substituição, cara, eu botei um cara do lado, tirei um jogador de meio campo, porque o Moscardo, logo que tomou o cartão amarelo, a gente fica muito na frente tentando jogar, então como tiveram transição bastante ofensiva deles, contra-ataques, então o Moscardo ficou sendo um jogador perigoso. Eu tirei o Moscardo e coloquei um jogador de lado do campo para a gente poder abrir mais o jogo. Mas se você pegar, por que eu não fiz as 3 substituições? Porque eu não vi o Fagner jogando bem, o Fábio jogando bem, se defesa bem centrada, e os 2 jogadores de meio campo, mais o Renato, que é um jogador que, próximo do gol, ele pode decidir como deu o passe para o Yuri, e o Maicon e o Juliano jogando bem com a posse de bola, não tinha por que tirar, só porque a 3ª substituição, a 4ª substituição, a 5ª substituição. Eu achei que estava mesmo 90 minutos, né, jogando, eu achei que quando eles tinham a posse de bola, a bola estava saindo com direção deles, né? Então acho que foi um jogo que foi muito, muito igual. Nós vemos a posse de bola, vai ser um pouco de contundência, poderia ser um pouco mais contundente. Luxa, boa noite. Luan Siqueira, Rádio Craque Neto. Hoje a gente teve mais de 42 mil pessoas aqui no estádio, né? Uma festa na recepção do ônibus do lado de fora também. E dentro de campo, o Corinthians talvez não tenha mostrado aquilo que o torcedor esperava, tanto que o time saiu até um pouco vaiado. Esse time do Corinthians entrega pouco para a festa que essa torcida faz na arquibancada e hoje até fora dela, Luxa? Cara, não é entregar pouco, rapaz. É que a gente está acostumado com o Corinthians, né? Extenso, né? Dessa forma. Tem que ser, mas o torcedor sempre vai esperar um pouco mais. Né? E dentro do jogo que se apresentou para nós hoje, contra o Fortaleza, que é uma equipe que está jogando junto há muito tempo, é uma grande equipe, né? E sair perdendo com uma bola parada, nós conseguimos empatar o jogo, poderíamos ter feito gol, como acho que o Fortaleza teve chance que ele teve concreta para poder fazer o segundo gol. Não, nós tivemos ali alguma chance para poder fazer o segundo gol. Então acho que a torcida sempre vai esperar mais da equipe do Corinthians, sempre quer um pouco mais. Vanderlei, boa noite. Marco Belo, Rádio Transamérica. Eu vou em cima dessa última pergunta das vaias do torcedor, só que você já respondeu, eu vou pelo lado contrário. O Corinthians está jogando bem? O Corinthians é um time que hoje merece ser aplaudido pelo torcedor? Cara, o torcedor do Corinthians sempre abraçou o Corinthians, né? Sempre abraçou. Então a gente entende que o torcedor não está gostando da atuação, mas ele sempre abraça, né? Sempre foi dessa forma, né? E dentro daquilo que nós temos na nossa realidade, né, de jogar futebol, né, daquilo que nós treinamos, o Corinthians para mim foi bem com posse de bola, podendo decidir o jogo. Um jogador como o Renato pode decidir uma bola única, como ele deu o passe para o Yuri. Então é desta forma que nós estamos jogando. Vanderlei, boa noite. Rafael Esgrilles, Energia 97. Os jogos com o Corinthians, com o Fortaleza, 2 empates aqui em casa, Campeonato Brasileiro e agora a Copa Sul-Americana, e a derrota fora de casa. Onde você vê a dificuldade do Corinthians quando enfrenta o Fortaleza? É na armação de jogadas para entrar na zaga adversária, é mesmo na marcação, porque é um time que sempre vem com 3 atacantes. Qual a dificuldade que o Corinthians tem quando joga com o Fortaleza, na sua opinião? Cara, não é quanto o Fortaleza não, rapaz. O Fortaleza é uma equipe muito bem preparada, você tem que ter cuidado, né, para poder atacar a equipe do Fortaleza, porque eles são velozes na transição ofensiva, né,
e a gente tem que ter um pouco de cuidado na chegada, né? E nós tivemos a posse de bola, é o que eu falei, faltou no último terço do campo ser um pouco mais contundente. A hora que o Yuri recebeu uma bola em condições, ele chegou e finalizou bem, né? E nós tivemos algumas outras bolas, né? A dificuldade não é só o Corinthians que vai encontrar contra o Fortaleza, não. Todas as equipes vão encontrar dificuldade com o Fortaleza. Só uma equipe está jogando junto há 3 anos. Aí nós não queremos reconhecer isso do adversário, porque a equipe está jogando junto há 3 anos. Que vem aqui no Morumbi e ganha, que vem aqui e joga de igual para igual, que vai em qualquer lugar joga de igual para igual. É só reconhecer um pouquinho que o trabalho está na nossa frente. O trabalho deles está na nossa frente há bastante tempo. Reconhecer isso é um pouco de sentimento de futebol. Vanderlei aqui, boa noite, tudo bem? Duas questões. O Corinthians, dentro de campo, o Corinthians leva uma vantagem com o Universitário, leva com o Nils e leva também com o Estudiantes e não está levando nenhuma vantagem para Fortaleza. Por que você acredita que depois de ter conseguido 3 vagas com alguma vantagem, é possível conseguir a vaga lá? E o que aconteceu com o Matias Rojas? Ele treina, tem a imagem dele com uma bandana na perna e na coxa esquerda, e hoje surge a lesão grave. Enfim, eu queria que você explicasse para o torcedor que quando viu aí, do nada ali apareceu que ele não estava nem relacionado, o que aconteceu com ele, para explicar para o torcedor. Obrigado. O Matias não veio para o jogo porque o departamento médico vetou. Simples assim. Nós tínhamos lá um treinamento ontem para o jogo de hoje, simples, ele não veio o jogo. Quem é que iria deixar o Matias fora do jogo se ele não tivesse uma lesão? Então ele teve uma lesão e ele não veio para o jogo. Simples, futebol. Ele apareceu no treinamento, treinou, mas não teve condição de vir para o jogo. Essa é a realidade, não tem nenhuma coisa mágica em cima disso aí. E a outra foi que, cara, nós não podemos esquecer a camisa que nós estamos trabalhando, é do Corinthians. Né? E tem história do Corinthians que de desvantagem na casa do adversário conquistar, de estar com vantagem, né? Então nós acreditamos que nós podemos conquistar a vaga, né? Se nós pegarmos um jogo lá, né, nós tivemos praticamente erro individual, tivemos hoje uma bola parada de novo, né, uma bola parada, então nós temos condições de chegar daqui lá e terminar o jogo, não termina em 90 minutos, termina em 180 minutos, nós temos condições de poder ir lá conquistar o resultado, é o Corinthians é muito forte. Vanderlei, boa noite Yuri, Bruno Faria da Rádio CBN. Luxemburgo, primeira pergunta para você, no próximo fim de semana tem clássico e na próxima terça-feira tem o duelo da volta. O Corinthians muda o roteiro de dar a prioridade para a Sul-Americana, então queria saber se você pretende poupar o time no fim de semana, já pensando na decisão da próxima terça. E para o Yuri Alberto, o resultado hoje dentro de casa fica no 1-1, com um gol muito bonito feito por você. Queria saber se é uma vantagem ou desvantagem empatar o primeiro jogo em casa. Obrigado. Claro que a gente queria sair daqui com uma vantagem boa para nós, né? Mas a gente sabe que lá vai ser um jogo muito difícil também, vai estar mais quente do que aqui. Então, graças a Deus eu pude fazer um gol ali no belo passe do Renato. Teve mais uma grande jogada ali do Cássio, que o Cássio deu uma fatiada para mim, eu tentei o gol ali, infelizmente cheguei com a perna um pouco pesada por conta do calor. Mas eu creio que um 0-0 também é muito bom, né? Lógico que a gente estava no resultado negativo e graças a Deus pude fazer o gol e a gente vai para lá com o resultado 0-0, um resultado igual, que se Deus quiser eu creio que a gente vai sair com a vitória e ir para a final, que vai ser muito importante para nós nessa temporada. Obrigado. E a minha foi como é que é? Vanderlei, pensando, porque tem clássico no próximo sábado e aí tem decisão na próxima terça, o que você pensa, planejamento? Primeira coisa que nós temos que fazer é recuperar os jogadores do jogo de hoje, né? E prepararmos para o jogo de sábado contra o São Paulo, que é um clássico, e para o jogo de terça-feira. Vamos ver como é que vai fazer. Os jogadores ficaram bastante tempo aqui treinando, eu tirei 3 jogadores ou 4 jogadores ficaram aqui treinando, alguns foram para a seleção dos seus países, né? Então é recuperar bem e vemos que nós vamos fazer no jogo de sábado e nos prepararmos para terça-feira jogar mais 90 minutos, que é uma possibilidade muito boa de chegarmos na final de competição. Luxemburgo, boa noite. Vinícius Bueno, da TV Globo. Você há pouco fez elogios ao trabalho do Fortaleza, né? Essa continuidade de quase 3 anos. Embora o time não leve uma vantagem para o jogo de volta, porque os dois acabaram empatando na ida, por esse trabalho, esse conjunto de 3 anos e pela atmosfera do estádio, te pergunto se você entende que há algum tipo de favoritismo para o Fortaleza, ou se não. E para o Yuri, por favor,
Queria te perguntar sobre a declaração que você deu agora, logo na saída do campo, depois do apito final. Parece ter ido um pouco na contramão da atmosfera do estádio, que acabou vaiando. Você disse que, abre aspas, conseguimos um grande empate. Você acha que empatar em casa foi um grande resultado, Yuri? Boa noite. De um jogo que a gente começa perdendo, acho que é um grande resultado. Começando aos 25 minutos, a gente tomar um gol de bola parada, e logo em seguida, ainda no primeiro tempo, eu consegui fazer um gol ali, e a gente ajustou bastante coisa também para o segundo tempo, graças a Deus ali. Em cima daquela bola parada ali mesmo, tiveram outras no jogo, a gente já encaixou bem legal. Então, acho que ir para lá com 0-0 é melhor que um resultado negativo. Vou elogiar o time do Fortaleza e o seu treinador. Ninguém está fazendo um trabalho de 3 anos e tu vê, sempre estão cada vez melhorando e conseguindo agora fazer resultados fora de casa, né? E eu, assim, um dos grandes trabalhos meu, né, foi quando eu comecei na carreira com o Bragantino, em que você chegava fora de casa, conseguia resultado, conseguia ganhar, conseguimos ganhar dos grandes, né? E o Fortaleza, falei até antes na entrevista que é muito gostoso você ver o Fortaleza voltar para o cenário nacional e com um trabalho com o Rogério Ceni, que começou tudo com o Rogério Ceni, recuperação do clube, indo para a primeira divisão, podendo participar depois, agora o treinador dando continuidade há 3 anos. Então mostra que é um trabalho sequencial, você vai crescendo com o trabalho a cada semestre, a cada ano, você vai crescendo com o trabalho. Está demonstrado isso. Então acho assim que foi um jogo com um adversário difícil de jogar, mas está em aberto, a decisão está em aberto. Yuri, você fez gol contra o Grêmio, fez gol hoje, né? Superou os 11 gols que você fez na temporada passada, são 12 esse ano. Queria que você fizesse uma análise do seu momento, assim, a gente tem visto um crescimento aí nas suas atuações, não sei se você também considera isso, e é devido ao quê? E para o Vanderlei, o Renato Augusto é um cara que faz a diferença, né? Numa bola ele consegue esse passe, por exemplo, que ele deu para o Yuri, mas no segundo tempo a gente viu ele bem desgastado fisicamente. Vale a pena deixar o Renato os 90 minutos confiando nessa uma bola que ele pode fazer a diferença? Obrigado. Deixa eu responder essa aí, uma boa pergunta. Eu dei uma declaração para vocês aqui da imprensa um tempo atrás, que uma das grandes experiências que eu tive foi quando eu estava no Real Madrid. Num jogo da Champions, eu tirei o Zidane e o Ronaldo. Faltavam 15 minutos para terminar o segundo tempo. E o time da Juventus cresceu para cima de nós. O jogador como o Renato, numa bola, ele, como você falou, ele consegue achar uma jogada, consegue ver uma jogada. Então, com aquilo ali, você fica sempre na expectativa que craque que faz dentro de uma jogada, e você tendo, como estava o Michael e o Juliano com controle de técnica, de a bola chegar, vinha para um lado e para o outro, de achar, o Renato depende de uma situação muito boa, ele podia resolver o problema. Então, cara, a gente que está do lado de cá, né, você vai, Renato está cansado. Sim, ele está cansado. Mas ele é um jogador fora de série, é um jogador que num desenho que vai achar o Yuri, vai achar o outro jogador. Então é complicado você tirar o Renato num jogo decisivo. Entendeu? E essa experiência eu tenho de ter tirado o Zidane e o Ronaldo, e eu perdi o jogo, perdi uma classificação com o Real Madrid. Eu já falei isso algumas vezes. Então um jogador como o Renato tem que preocupar o adversário. Ele receber uma bola, vai conseguir resolver o problema. Puxa, boa noite, Pedro Ramiro da Rádio Bandeirantes. Dos últimos 5 falta o Renato, jogos... Falta o Yuri a responder. Não, tranquilo, eu faço após, pode terminar. Até em cima disso, posso até perguntar em cima para o Yuri. Dos últimos 5 jogos na Neoquímica Arena, em 3 oportunidades o Corinthians saiu atrás do resultado. E a torcida tem feito sua parte, tem colaborado, 38 mil pessoas de média de público nesse ano. Por que há essa dificuldade tão grande do Corinthians se impor dentro de casa nas últimas partidas, e até em cima da questão que você pediu para que a torcida abraçasse o time? Na sua visão, Yuri, o time abraçou a torcida? Cara, a gente tem entregado, eu mesmo tenho entregado o meu máximo durante esses últimos jogos, né? Eu venho numa evolução muito grande, o professor tem me dado bastante confiança também, tem evoluído bastante para que o meu jogo possa agregar com o jogo dos meus companheiros também, incomodando ali bastante a zaga, sustentando mais bolas, que não era uma característica minha, mas hoje, graças a Deus, estou melhorando bastante, estou evoluindo bastante. E não deixar de atacar a profundidade, como foi o meu gol hoje, né? Então, só agradecer a Deus e o professor que tem me dado bastante confiança durante os treinos também, que a gente sempre fala, o Maurício, o Daniel, sempre me ajudam ali, quando acaba o treino ali, eles sempre me ajudam numa questão técnica que eu acabo errando no jogo, então, durante os jogos, e isso vai me dando bastante confiança.
Bom, tá aí a entrevista coletiva, então, do Yuri Alberto ao lado ali do Lucha. Uma postura um pouco diferente hoje, né? Achei ele menos agressivo do que foi, ou combativo do que foi nas últimas entrevistas com a imprensa, pelo menos. Mas não tão descolado, não próximo da realidade, segue descolado da realidade. Ele foi voltar em 2005 para explicar por que ele deixou o Renato em campo. A gente estava aqui acompanhando atentamente. Quando a pergunta vai para um lado, ele leva para outro e não responde. Ele pode não ter sido combativo, mas aí de um jeito ali um pouco mais polido. Essa é a impressão, Pedro. Quieto, que o gato manso, ele foi conduzindo para não responder. Primeira coisa, o tom das entrevistas é muito diferente, né? E infelizmente você acabou acertando mais uma vez, em outras palavras, e você fica muito curioso e muito pouco você tem de retorno. A impressão que eu tenho sobre as entrevistas do Luxemburgo, e numa crítica ao treinador em si, é um momento dele, a história do Luxemburgo é uma história muito rica. Elas vão muito. Tem jogo também. Elas vão muito do que. Elas são um reflexo do jogo, mas não pelo que é o jogo, o tom. Se o time é bombardeado, como foi com os Estudiantes, e o time se classifica, jogando nada, porque o futebol permite que isso aconteça, mas o saldo é positivo. Vou falar, deu errado, não deu certo. Estamos classificados aí, você não e vai na intensidade do que foi o bombardeio que o time sofreu. Você não consegue imaginar, né, Birner, uma entrevista como a de ontem do Ramon Dias, por exemplo. É outro mundo, né? Que ele fala, ganhamos, mas não é assim que eu quero que o meu time jogue. Não é o time, é isso. Exato. Então você não consegue imaginar um cenário como esse. Hoje eu acho que essa tirada de pé, ele sabe que semana que vem é tudo ou nada, né? Semana que vem, passando, como for, que seja como em La Plata, ele fica grandão de novo no final na hora de dar a entrevista. Então, acho que ele sabe que para ele também é um intervalo de um jogo de 180 minutos, né? Então, eu acho que mesmo nessa hora ele dá uma segurada. E ele mesmo já falou que não gosta de entrar muito em detalhe do jogo na coletiva, né? Ele acha que não faz diferença, não gosta nem que pergunte de detalhes do jogo, né? Então, acho que foi mais ou menos nessa direção. Quando o Yuri Alberto dá a entender que foi um ótimo empate, que saiu atrás e foi buscar, já dá muito tom do que foi o jogo. Grande resultado. Eu elogio o Yuri Alberto, mas confesso que depois dessa entrevista me deu um desânimo ter elogiado, apesar de gostar do futebol dele, porque, cara, com todo respeito, é o Corinthians jogando em Itaquera, diz a sua torcida, uma semifinal de torneio continental. Isso tudo devia ser muito diferente do que está sendo. Eu fico com a impressão que as coletivas do Luxemburgo é como se fosse o primeiro jogo do Corinthians nas mãos dele. É sempre uma nova coletiva. Não tem um histórico do que ele fez no time desde que ele chegou. Talvez por Parece que é o primeiro jogo. Exatamente. Não tem uma sequência. É um raio-x do que é o Corinthians nas mãos do Luxemburgo. Cada jogo parece o primeiro jogo. E ele não explicou, por exemplo... o Calçade tocou nesse ponto do Maicon funcionar como um meia pelo lado direito, o porquê do Maicon ali, né? Porque o time do Fortaleza, que ataca muito pelo lado direito, né? O Tinga protege, mas existe o Pochettino ali para ser um jogador que vai de um lado ao outro, e o Marinho é o cara que ataca a profundidade, e o Lucero não é um centroavante de ficar preso na área, também sai muito da área, sobrecarrega sempre o lado esquerdo da defesa adversária, né? Tanto que hoje ele colocou o Wesley, eu entendi ele colocar o Wesley para, ao mesmo tempo, ser o ponta do 1 contra 1, mas também ajudar o Fábio Santos na marcação. E o Maicon, que é um jogador que faz essa função como volante, jogando um pouco mais por dentro, por ter a perna esquerda para fazer essa proteção, estava do outro lado, do lado direito, onde o Bruno Pacheco vai trazer para a perna direita dele, que é a perna ruim, e ele vai perder todos os duelos individuais. E que pode sobrecarregar o Renato Augusto do lado esquerdo na marcação. E o Fagner também, porque o Fagner é um jogador que a ideia do Luxemburgo não, é aquela coisa, né? O lance do Fagner não estava planejado. Mas ele, muitas vezes, é o lateral que vem por dentro, é o cara que vem trazendo um pouco mais por dentro. E quando o lateral adversário vai para a ponta, alguém tem que fazer essa cobertura. Então o Fagner faz essa diagonal toda para poder marcar o lateral e o ponta, porque também o Lucero sai da área, mas o Pochettino também vem fazer essa dobra do lado oposto, e expõe totalmente o lado direito. Ele começou com o Juliano por ali, inclusive. Eu queria entender isso. Você está falando, eu fiquei pensando assim, eu queria ter entendido um pouco melhor essa escolha. Tudo bem, o Rojas machucou, não vai nem para a partida, mas eu queria ter entendido um pouco melhor, porque ele faz isso e não coloca um cara de velocidade, por exemplo, aberto. No lugar do Michael, você está falando? Não, no lugar do Rojas. Tá. No lugar do Juliano. Então, ele escolhe o Juliano. Mas eu admito que em nenhum
momento eu esperei que o Luxemburgo fosse falar sobre isso. Sim. Até pelo que você falou de comportamento. Ele podia pelo menos ter corrigido, né? Podia, não precisava falar, não, mas podia já que, assim, com 20 e 25 minutos, já tava claro que não estava dando certo, né? Que ele poderia tentar reorganizar de alguma forma. E o Calçade falou do Luxemburgo tirar um coelho da cartola, fazer algo diferente. Ele não vai fazer isso, porque ele já disse várias vezes que tudo que é feito hoje, ele já fazia há quase 30 anos. E a acontecer argumentação dele, a gente estava até aqui comentando, e a argumentação dele para sustentar por que ele não troca, por que ele não dá fôlego, por que ele não tenta algo novo, como você disse. Fulano estava bem, fica, Beltrano estava bem, fica, o outro não estava, se estava cansado tem que ficar porque é brilhante. Então, tipo assim, ele não pensa em nenhum momento em trazer algo novo, porque se eu acho que está minimamente bem, deixa eles aí. Aí ele começou a enumerar jogadores que aí você se questiona se você viu o mesmo jogo que o Lucha no segundo tempo. Não, porque o Juliano estava bem, o Fagner bem, o Fábio bem, o Renato bem, né? Não é uma questão de bem ou mal. Do outro lado, e futebol é uma competição, do outro lado, fresco, sangue novo, roupando, começou a te atacar, você começou a ficar desconfortável. Não é simplesmente, eu acho que ele está bem. O que eu quero desse jogo? Eu quero esse empate? E eu acho que o Corinthians não quer esse empate. Quando o Vessone faz a pergunta até de por que o torcedor pode acreditar, e é muito bem construído até porque para de querer... Sabe, Lucha, querer brigar por aqui. O que você tem para falar para o torcedor? Sim. E ele, mais uma vez, ele não fala. Eu até anotei aqui. Nós temos condições. Olha a camisa que a gente veste. Nós somos fortes. E, na verdade, a pergunta era... Você acha além de tudo... A pergunta era, você acha que o time merece aplausos? A pergunta era bem objetiva. E aí a seguinte foi essa. Depois vem logo em cima dessa. E aí? Ele puxa para um lado, não responde, até porque eu acho que ele não teria... o que listar, que é o que a gente fala, não tem um processo ali que você vê uma coerência, tentei, não deu, fiz no outro jogo, peguei, não tem o que listar e vai no clichê, que é o que o Corinthians tem hoje para jogos de volta. É forte, é camisa, é o Cássio se tiver empatado no segundo tempo, é a trave, é a mística, e dentro de campo é muito pouco a se falar. Na semana que vem essa resposta vai vir dentro de campo, né? A gente vai acompanhar, mas antes eu quero dar uma passada na arbitragem também de hoje. Vou começar pelo gol do Fortaleza. Fiquem atentos às últimas notícias do nosso timão, se inscreve no canal e aperta o sininho. Até a próxima!